Boa tarde, meus irmãos. Nós temos registros na história de revoluções que aconteceram e que geraram grandes mudanças na sociedade. Você se lembra dos seus tempos de escola, de estudar sobre a Revolução Industrial, em que a força do vapor foi utilizado e máquinas passaram a fazer serviços que, de certa forma, somente homens e certos animais faziam, mas que com toda a contribuição da tecnologia que chegava naqueles dias, a força ficou por conta de equipamentos. Mulheres chegaram no mercado de trabalho por conta da facilidade ou da viabilização através daqueles equipamentos. Um avanço tremendo no mundo inteiro. Trens, navios nos levaram muito mais longe, muito mais rápido do que era possível antes. Hoje nós vivemos uma tremenda revolução tecnológica. Alguns calculam que nos próximos 10 anos a quantidade de empresas que fechará suas portas é enorme por causa das mudanças que isso vai trazer. O presidente da Mercedes-Benz disse que, diante do que está para acontecer, muitas empresas vão fechar suas portas. Ele conta, em 2018 surge o primeiro carro autônomo elétrico. Você não precisa mais dirigir seu carro, basta você dizer para ele, como você pode fazer hoje com Cabify, Uber, você coloca seu endereço lá, esquece. E ele conta que, diante dessa tecnologia, você não vai precisar mais de ter seu carro para se locomover. Você pode até ter seu carro para seu lazer, mas para se locomover não, porque seu carro fica encostado pelo menos 90% do tempo dele. Os serviços vão conseguir oferecer para você isso de uma maneira muito mais barata. E ele chega a dizer que 90% da frota de automóveis do mundo vai desaparecer. Não precisamos de tudo isso. Grandes mudanças acontecem na sociedade. A invenção desse computador da IBM, Watson, gera mudanças que alguns de vocês, médicos, já percebem. E dentro do mercado americano mesmo, até quem é advogado percebe. Aquele equipamento é capaz de ser mais assertivo do que médicos, mais assertivo do que advogados. Grandes mudanças estão acontecendo. E as coisas são rápidas. Nós queremos alguma coisa hoje em dia, você não precisa ir no banco. Eu lembro quando eu era garoto, que minha mãe me mandava pagar a prestação da casa. Andava um pouco mais de 1 quilômetro para chegar no banco. E aí tinha que achar a ficha do cliente e marcar lá o que é debitado. Você está velho, hein, Fernando? Hoje, você com o seu celular, você paga qualquer conta de qualquer lugar. Tudo extremamente rápido. Não somente inspirados pela tecnologia, mas o fato é que nós acabamos projetando para a nossa vida com Deus essa mesma velocidade e método. Se tiver um aplicativo que trabalhe com a sua santidade, está tudo resolvido. É só apertar o botão. O botão também já é velho, né? Essa ideia de uma santificação imediata e rápida, ela não nasce, não surge somente com o advento da tecnologia. Eu acho que isso tem sua contribuição hoje. Mas há segmentos evangélicos, há ambientes em que se é dito que nós podemos e devemos viver uma experiência mística, marcante, que acaba por nos transformar de todo, momentaneamente, instantaneamente, um ato soberano de Deus, em que eu sou beneficiado de tal maneira e totalmente transformado. Parece com essa ideia do aplicativo que gera a mudança imediata. Meus irmãos, essa visão ela está equivocada, ela não tem respaldo das Escrituras. E, fatalmente, a pessoa que entra por esse caminho de acreditar que por causa de uma experiência mística, fantástica, espiritual, etc., vai mudar a sua vida,
você vai se deparar logo, logo com seus fracassos, com seus erros, com seus pecados. E você vai ter que assumir que ou essa vida não produz, ou essa abordagem não produz o esperado, ou você vai ter que fazer opção por levar um caminho de hipocrisia, fazendo parecer que você chegou lá, alcançou a impecabilidade, a santidade máxima. Essa visão, ela é muito diferente das orientações mais comuns que as igrejas dão hoje, que eu considero extremamente simplista. Se você tem algum problema de pecado, dizia-se, e em alguns círculos ainda se diz, ora e lê a Bíblia. Orar e ler a Bíblia tem uma série de componentes que tem a ver com o processo que Deus estabeleceu para mudança de vida. Então, de fato, ainda que seja nessa simplicidade do orar e ler as Escrituras, tem mais segurança e dá mais resultado do que simplesmente ficar esperando uma ação do alto soberana, que acaba nos transformando de imediato. É importante a gente partir da seguinte premissa, que é alguma coisa que nós já temos falado continuamente aqui. A mensagem do Senhor Jesus impõe a obrigatoriedade de mudança na vida do verdadeiro crente. Lembrem, na semana passada nós partimos dessa instrução. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Uma vez que você chegou a Cristo, se impõe aqui uma mudança de vida. O mundo lá fora deixou de ser sua referência. Os padrões lá do mundo deixaram de ser sua referência. Conforme vimos, há um processo aqui no coração do mundo pagão, do mundo gentílico, em que há uma rejeição de Deus, a dureza do coração, consequentemente fica na ignorância, ou seja, não tem acesso à percepção de Deus, acaba levando uma vida alienada de Deus, sua mente é marcada por obscurecimento, consequentemente, seus pensamentos são marcados pela futilidade, se torna uma pessoa insensível e se entrega à depravação. E como terminamos na semana passada, ele diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A conduta que é típica do mundo lá fora não vale para os filhos de Deus. Agora, observe aqui que ele diz no versículo 20, vocês aprenderam de Cristo. No versículo 21, então, ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando Paulo trata com aquele povo dizendo que eles não podem viver da mesma maneira como eles viviam antes, ele diz, vocês aprenderam, vocês ouviram, vocês foram ensinados. Veja, o que aconteceu com eles, a expectativa que Paulo tinha com eles, não é que acontecesse uma santificação imediata, de repente, num piscar de olhos, num toque do dedo, a mudança foi feita e você alcançou o seu status espiritual tão desejado. Ou tão planejado por Deus. Não, meus irmãos, houve um processo de ensino, de ouvir, de aprender. Assim, o que eu quero contemplar com vocês nessa tarde, o que é que Paulo diz que ele ensinou, que foi falado, e que nós temos que aprender para lidarmos com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa inclinação para o mal, com os nossos vícios do pecado. E eu quero considerar com vocês aqui que esses passos que o apóstolo apresenta para nós aqui, são passos que eu diria que formam um protocolo de como é que a transformação de vida de fato é possível em qualquer área da vida.
É forte a palavra protocolo, mas esses elementos têm que estar dentro. Não existe uma transformação genuína se esses elementos não fazem parte da busca de transformação que Deus impõe sobre nós. Então, o que olhamos nos versículos que se seguem são os passos, ou o passo a passo da transformação planejada por Deus na vida dos seus filhos. Então, existe um como. Deus não diz somente onde a gente tem que chegar, mas Ele diz também como é que a gente chega lá. Ele diz qual é a vida de santidade, mas Ele também fala o que é que você tem que fazer para chegar lá. Nessa mensagem de hoje eu pretendo contemplar com vocês somente até o versículo 24, que é o texto em que ele está dando a base para a mudança de vida, e nos versículos seguintes nós vamos avançar aí, virar o ano e entrar no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos ver nos particulares da vida como é que isso se manifesta. Mas vamos para o passo a passo, vamos ganhar pelo menos o conceito de como é que essas mudanças se dão. O primeiro passo que ele coloca aqui é de despojar-se do velho homem. É o que ele diz então no versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Vocês têm que se despir, e a linguagem que Paulo empregou na língua grega foi exatamente essa, é a ideia de tirar uma roupa contaminada e suja. Essa roupa contaminada e suja aborda o pecado que nós cometemos, o estilo de vida que nós temos pecaminoso, corrompido. Então ele está dizendo aqui, a sua experiência com Deus leva você a buscar não ser mais como o gentio, mas agora você tem que deixar uma série de hábitos e práticas que são normais para um ímpio, para um pagão, para um descrente. Mesmo porque, veja que ele focaliza aqui, para despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ele está descrevendo aqui o velho homem, o quê? Aquele estilo de vida, aquele jeito de viver que você tinha antes de se converter. Antes de se converter, o que regia o seu coração é o que você queria. Não é o que Deus queria, não é o que Deus determina, não é a vontade de Deus, não é a instrução de Deus. O que ele diz aqui é que esse velho homem, ele se corrompe a partir dos seus desejos enganosos. O seu coração deseja obter algo, e esse desejo está contaminado pelo pecado. Ele pode, por exemplo, se sentir seguro e achar que a maneira de se sentir seguro é ter dinheiro. Ele pode ter prazeres na vida e ele acha que a maneira de se satisfazer assim é dar toda vazão à sua sexualidade. Ele teve uma experiência no passado de viver num ambiente em que a amargura, a hostilidade é comum e vivia achando que valia a pena manter a mágoa. Alguns acham que pode levar a vida vivendo, gastando mais do que tem. Tudo isso é um engano. O tempo vai cobrar os resultados disso. É disso, mencionei na semana passada e repito aqui, é disso que o Salmo de número 1 nos diz. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O mundo está dando uma série de mensagens, é o conselho do ímpio. Nos nossos dias, nós estamos sendo bombardeados para darmos vazão e liberdade e até estabelecer nas escolas todas do Brasil a ideia da ideologia do gênero. Ignorando que Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea. Isso é um engano. Isso vai ser uma tragédia.
Na Inglaterra, com 2 anos, das pessoas colocarem nas escolas o ensino de ideologia do gênero e facilitar a cirurgia de mudança de sexo em crianças, tem aumentado em 1000% a quantidade de crianças que precisam de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Na Escócia, em 4 anos, cresceu 500% crianças com seus problemas por conta da cirurgia que fizeram. Isso é um engano pensar que o que o ímpio está inventando, um Foucault inventa, e a sociedade faz propaganda e está todo mundo indo nessa direção. Ele diz, feliz é quem não anda no conselho do ímpio. Então nós precisamos sim, olhar para aquilo que é típico do mundo, aceitável do mundo, padrão do mundo, e ele diz, isso aí é um engano. Precisa ser deixado. O apóstolo Paulo, em outro lugar, em Romanos capítulo 6, versículo 21, ele diz, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais e cujo fim delas é a morte. Alguns de vocês aqui podem ter vindo de uma vida marcada por alcoolismo, por consumo de drogas, por homossexualismo. Vocês sabem, não tem vantagem, você até pode ser tentado, seduzido e voltar para isso, mas não vale a pena. Esse pecado precisa ser deixado. Por quê? Porque faz parte desse sistema, dessa abordagem pecaminosa, que ela é de acordo com o que se corrompe. E essa conduta que se corrompe, ela tem que ser deixada. Uma vez que você chegou a Cristo, não está valendo mais as práticas comuns que eram comuns anteriormente. Agora tem alguma coisa a ser deixada. E não adianta você ficar pensando que esse homem velho vai morrer por causas naturais. Não, é só deixar, vamos esperar Deus agir, né? Se Ele quiser, Ele controla o pecado na minha vida. Muito bacana, tem uma aparência de espiritualidade fantástica. Mas as Escrituras não estão falando para você ficar esperando uma luz do céu, uma ação do alto, o mato pegar fogo, você ficar impressionado, não. A orientação aqui é, vocês foram instruídos, vocês têm que aprender o seguinte, vocês têm que se despojar, vocês têm que se despir do velho homem. Então é bem possível que só passando por aqui agora, você consiga na sua vida identificar algumas práticas que você sabe que são pecaminosas. E Deus não é condescendente. E nem você é condescendente. Você vai ter que se despir disso. Tem que tomar a decisão de tirar de você esses hábitos, essa cultura, esse estilo de vida, essas ações, esse cultivar do coração indevido por alguma coisa que está em desacordo com a vontade de Deus. Você não pode manter o padrão do mundo. Você tem que se despir disso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que ele traz aqui, vamos chamar de renovar o entendimento, ou renovação do entendimento. Veja o que ele diz nos versículos 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despojar-se, mas também vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. O não cumprimento desse passo no processo de transformação de vida é responsável pela maior parte do fracasso dos filhos de Deus nas mudanças que tem que acontecer na sua vida. Nós não precisamos nem ir muito para o reino espiritual. Basta a gente lembrar de algumas ocasiões, estão chegando aqui, final de ano, em que a gente assume alguns compromissos. Por uma razão ou outra, você chegou à conclusão que você tem que parar de comer chocolate. Foi assim, em 2018 eu não vou comer mais chocolate. Eu não sei se alguém aqui já tomou essa decisão. Eu não vou mais comer chocolate. Estou longe de dizer que chocolate é pecado, de forma alguma.
Mas você percebe que os dias começam a entrar no ano, e muito antes da Páscoa, você já sente o apelo da Copenhagen, da Nestlé. E sabe, a sua decisão de deixar o chocolate não é suficiente. Se não mexer na sua cabeça, você vai voltar para o chocolate, seja feliz com ele. Mas quando se trata de ações e atitudes em desacordo com as Escrituras, não é simplesmente como comer chocolate. São pecados que afetam sua vida com Deus, que ofendem a Deus, ofendem pessoas. E simplesmente deixar como alguns se comprometem, não funciona. Funciona por um pouco de tempo. Se faz necessário o quê? Esse novo passo, o que é? Essa mudança de pensamento. Porque do contrário, vai ser como o apóstolo Pedro disse em sua segunda carta: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Se não tem uma mudança de mentalidade no porco, ele volta para a lama. Se não tem uma mudança de mentalidade no cachorro, ele volta para o vômito. Isso é parte da vida dele. E se um crente não passar por uma mudança de mentalidade, por mais que ele tenha deixado um pecado, ele vai voltar para ele como o porco e como o cachorro. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz: além de você deixar a ação pecaminosa, vocês precisam ser renovados no modo de pensar. Quero trazer duas perspectivas aqui em cima dessa frase, ser renovado. Algumas traduções trazem, eu entendo equivocadamente, a orientação para nós nos renovarmos. Mas o verbo aqui na língua grega, ele está na voz passiva. A gente não muda a nossa mentalidade. A gente se expõe à mentalidade ser mudada. Não é você quem transforma o seu centro de comando. Quem transforma e muda o pensamento e o comando é Deus. Essa é a primeira perspectiva que eu quero trazer para vocês. A segunda que eu quero colocar aqui nessa frase é que o ser renovado, na língua grega aqui, significa estar em um ato contínuo de renovação mental. Ele não está pedindo aqui para que você mude pontualmente uma ideia. Ele está pedindo aqui, ele está orientando aqui, a que a gente esteja num processo pontilhar, contínuo, de mudança de mente. Agora, como é que isso acontece? Voltamos ao Salmo de número 1. Feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio. E aí ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não está ouvindo e seguindo o conselho da sociedade que não teme a Deus, mas ele está de dia e de noite ouvindo o que Deus fala. Então essa exposição que o Filho de Deus tem à palavra de Deus, é que ele permite ser renovado na sua mentalidade. É a palavra de Deus que faz essa mudança. Você se lembra do que o apóstolo Paulo disse lá quando escreve em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 em diante? Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Opa, na medida que eu estou em contato com essa palavra que é útil para me ensinar,
Eu vou ganhar conhecimentos que eu não tinha. Essa palavra vai me repreender. Vai mostrar que coisas que eu faço, que acho que são normais, são erradas. Ela vai me corrigir. E ela vai me educar. Há um processo aqui de ação da palavra, mudando a mentalidade. Em Hebreus capítulo 4, o autor vai dizer, a palavra é viva e eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra e discerne os pensamentos do coração. É a mente. Então, o conceito de renovação da mente é uma prática fundamental para mudar o nosso comando, senão o nosso comando é como a porca que volta para o lamaçal, o cachorro que volta para o próprio vômito. Em outro lugar, o apóstolo Paulo falou sobre o mesmo assunto, quando ele diz em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. O mundo está tentando nos amoldar, isto é, assumir a forma exterior dele. Isso aqui é o que é amoldar-se. A perspectiva cristã não é que simplesmente nós nos amoldemos, ganhemos uma forma exterior diferente da do mundo. Não é assim, não. O mundo quer nos amoldar. Agora que eu cheguei a Cristo, não é que agora a gente tem que levar um banho de crente. Corta o cabelo, coloca uma roupa mais séria, coloca uma Bíblia debaixo do braço, agora você está um crente bonito. Sua Bíblia tem um cantor cristão, é muito bom. Isso é amoldar-se, isso é o que o mundo faz. O processo que Deus tem por nós, além de deixar o que nós devemos deixar, faz-se necessário uma mudança de mentalidade. A transformação, e a palavra grega aqui é a mesma raiz de metamorfose. A transformação, ela se dá a partir da renovação da mente. Se não há mudança da mentalidade, não se consolida a mudança que tem que acontecer. Mais adiante, ainda será alvo futuro da nossa reflexão, em Efésios capítulo 6, ele diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parece-me que o capacete também é a palavra de Deus. É Ele quem trabalha a nossa cabeça, é Ele quem protege a nossa cabeça. E uma vez que a cabeça está controlada, o nosso centro de comando, o resto do corpo obedece. Aí sim é possível a mudança. Nós já vimos anteriormente, ao longo da carta aos Efésios, que é Deus quem trabalha e nos ilumina e nos dá capacidade de entender. Nós já vimos na carta aos Efésios que é o Espírito de Deus quem nos fortalece e nos torna capazes de fazer com que as verdades de Deus, os princípios de Deus sejam reproduzidos em nós. Mas isso acontece através de uma mudança de mentalidade antes. Então vejam, a mudança que tem que acontecer nas diversas áreas das nossas vidas, isso envolve como ser esposa, ser marido, ser pai, ser filho, ser patrão, ser empregado. Tudo isso está ali no capítulo 5 de Efésios e também no capítulo 6. Sobre falar a verdade, sobre roubar, sobre palavras duras, etc. Tudo isso está no resto do capítulo 4. Mas como é que essas coisas acontecem? Eu tenho que dispor e obedecer e largar a velha conduta, mas eu tenho também que passar por um processo de mudança de mentalidade. Porque se o coração, a cabeça, não passam por mudança, você vai voltar aos velhos hábitos. Então nós já vimos, no processo de transformação trazido e proposto por Deus, não é um milagre que instantaneamente você é modificado, você deixa o pecado,
Segundo, você passa por um processo de renovação da mente. E terceiro e último passo, você tem que se revestir do novo homem. Veja o que diz o texto. Voltando no versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a... E aí no versículo 24, então ele diz, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora que você tomou um banho, isso é, você mudou sua mentalidade, você largou aquela roupa suja, mudou sua mentalidade, agora você tem como se revestir. A roupa nova que você tem que colocar, essa roupa nova está de acordo com a verdade de Deus. Este é o novo homem planejado por Deus. O que é esse novo homem planejado por Deus? Ele diz, para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Ao contrário de termos a conduta típica do mundo, nós vamos passar por um processo de reprogramação, mudança de mentalidade, para que nós reproduzamos em nós o caráter de Deus. Que a justiça de Deus, a integridade de Deus se reproduza em nós. Que as marcas da santidade de Deus se reproduzam em nós. A ideia aqui então é que o que Deus quer colocar no lugar daquelas roupas velhas, ou seja, aquele estilo de vida anterior, típico do mundo, agora Deus está querendo dizer o seguinte, eu quero fazer de você uma pessoa marcada por justiça e integridade. Eu quero que a sua vida, a marca seja de santidade. Uma vida separada para Deus. Vejam, o nosso histórico é esse. Nós tínhamos e vivíamos de acordo com o velho homem. E desse velho homem, ele diz, você tem que se despojar. Porque ele está se corrompendo e só vai se corromper. Ele só vive em função dos seus desejos pecaminosos. E isso é um engano. O novo homem que você deve se revestir, ele é semelhante a Deus. Ele é marcado pela justiça e pela santidade. Ele é apoiado na verdade de Deus. Como isso se dá? Eu vou pegar somente um exemplo para nós só considerarmos em termos práticos. Como é que isso se dá? Vamos imaginar que você se converteu num ambiente em que as pessoas com facilidade tratavam as outras pessoas duramente, com hostilidade. Fazia parte da rotina da sua família, e é uma realidade também sua, tratar as pessoas mal. Facilmente você grita com as pessoas, dirige palavras ofensivas, ofende as pessoas, fere as pessoas, entristece as pessoas. E isso são com pessoas de fora e com pessoas de dentro de casa. Isso está cheio, é o que mais acontece em termos hoje no Brasil, em termos de abuso de pais em filhos, é em função das palavras que são dirigidas a seus filhos. Com os controles que o governo colocou para controle de abuso sexual, o que é o campeão hoje de abuso nos lares brasileiros, são palavras duras, ofensivas, que reduz a pessoa. E uma vez que você se depara com as Escrituras e percebe que o seu jeito de falar não é bom, não está de acordo com a vontade de Deus, não vai trazer os resultados que você espera, você precisa tomar a decisão de se despojar disso. Mas não é só tomar a decisão de se despojar disso, é necessário passar por uma mudança de mentalidade. E sabe, olhando para alguns textos das Escrituras, você vai perceber o seguinte, que a visão que Deus coloca das pessoas é que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus.
E uma vez que elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, eu não posso tratar as pessoas como qualquer um. Elas são pessoas e são especiais. Essa é a história contada pelo médico que cuidou daquele homem chamado o homem-elefante. Ele era um homem que tinha deformações, ele era motivo de chacota, ele era contratado para ser levado em circos por causa dos seus defeitos, até que o médico que o encontra, um médico cristão, entende que por trás de todos aqueles defeitos, estava um homem que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você entende que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, não é simplesmente um idiota, um burro, ou alguém que você pode tratar de qualquer jeito, o seu pensamento começa a mudar. E quando você olha para as Escrituras e percebe que Deus ama esses homens, Deus ama essas mulheres, como é que nós podemos ser agressivos com pessoas a quem Deus ama? Você olha para as Escrituras e você entende que você tem que reproduzir o caráter de Deus na sua vida. Esse Deus que criou pessoas à imagem e semelhança, esse Deus que ama as pessoas ao ponto de encontrar Jesus, agora Ele quer ver você reproduzir na sua vida o caráter de Deus e, consequentemente, as atitudes de Deus com essas pessoas. Você entende na palavra de Deus que você foi chamado também para expressar o amor de Deus com as pessoas? Opa! Na medida que você vai olhando para essas passagens, vai entendendo essas passagens, o seu pensamento vai começando a ser mudado. Você vai ganhando novas perspectivas, novos desafios, novos padrões. Reiteradamente eu tenho feito isso, acompanhando pessoas com seus diversos problemas de pecado. Alguém me procura com fatos, e a pessoa tem problemas sérios com mentira. A primeira tarefa que eu vou passar para a pessoa, depois de encorajá-la a deixar essa prática da mentira, é dar para ela textos bíblicos que falam claramente sobre o que Deus pensa sobre verdade e mentira. É comum eu pedir para as pessoas, estude essas passagens, na semana que vem você vai me dar um estudo aqui, eu vou ouvir você vai me apresentar o que você aprendeu. Alguém que está sofrendo com ansiedade, eu vou dar passagem para a pessoa estudar sobre ansiedade. O que a Bíblia fala sobre isso? Na semana que vem, você vai me ensinar o que você aprendeu nessas passagens. Pessoas que dirigem palavras duras, a mesma coisa. Qual é a expectativa de dar tarefa para as pessoas? É porque elas precisam de renovar suas mentes. E óbvio, se na semana seguinte ela vem e fala, não fiz a tarefa, pode ir embora. Porque é você que tem que se dar a oportunidade de ter sua mente renovada. Eu posso orientar. Deus pode dizer para você, mas se você não der espaço para a sua mente ser renovada, isso não acontece. E, consequentemente, não vai ter mudança. A pessoa está perdendo o tempo dela e está querendo perder o meu tempo também. Uma vez que a pessoa entende que Deus ama essas pessoas, que as criou à sua imagem e semelhança, que Deus quer reproduzir o caráter de Deus, aí fica mais fácil e mais perto de eu falar assim, não vou mais gritar com essas pessoas. Eu estou mais perto de alcançar a paciência que Deus quer ver reproduzida na minha vida. Eu estou mais perto de entender que o confronto com as pessoas é necessário, mas ele tem que ser feito num clima de respeito. Vejam, eu tenho que me despojar, eu tenho que mudar a minha mente, e eu tenho que aprender com a palavra
como é que Deus age ou agiria nessas circunstâncias e adotar para mim esses princípios. Esse é o processo, a fórmula, o que é? É DRR. E nesse sentido é que eu digo, simplesmente ler a Bíblia e ora, ele funciona muito mais do que essa expectativa de uma santificação instantânea, imediata, momentânea. Acontece mais porque entre ler a Bíblia e orar, existe também o processo de transformação da mente. Então vejam, como disse, isso aqui é um processo contínuo. E esse processo contínuo coloca todos nós nesse pacote de mudança de vida constante, que chega para nós com a responsabilidade: deixarmos o pecado, passarmos por um processo de renovação da mente e assumirmos as novas práticas que são compatíveis com o caráter de Deus. Despojar, renovar e revestir. Vejam, essas mudanças, elas não vão acontecer automaticamente. Já pude algumas vezes ouvir pessoas dizer: não, mas comigo aconteceu. Eu fui transformado, meus problemas foram todos resolvidos. Isso é a solução tabajara. É a garantia de que vai voltar. Porque é necessário, além do despojar, o renovar a mente e o se revestir da nova conduta. Vejam, Deus planejou isso para nós. E estabeleceu isso para nós. Logo no início do estudo dessa carta, no capítulo 1, no versículo 4, é dito: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O processo de mudança da nossa vida não está nos levando simplesmente para estarmos longe dos padrões do mundo. O mundo deixou de ser nossa referência. A nossa referência agora é o próprio Deus. É diante dos padrões dele, é ser reconhecido por ele e visto com ele como santos e irrepreensíveis. Todos nós estamos nessa caminhada. Ela não se concluiu ainda e não se concluirá nessa vida, mas estamos nessa caminhada já agora, no processo de mudança. Esse Deus que planejou isso, quando chega no capítulo 2, no versículo 10, ele diz que nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras não pesam, não contribuem para nós sermos salvos, mas uma vez que chegamos a Cristo, entendemos que Deus tem um projeto de mudança da vida e que envolve nós praticarmos as obras que Deus quer que nós pratiquemos. Obras que ele diz no versículo 10, ele já preparou. Mas a maneira disso se tornar realidade é: se despoja, renova a mente e assume a nova proposta que Deus tem na sua palavra. Quero terminar repetindo para vocês alguma coisa que eventualmente eu coloco para vocês e com um desafio. Queria sugerir para vocês, nos próximos dias, se debruçarem sobre o Salmo 119. Talvez alguns de vocês, não tem um salmo menor. Não, com esse conteúdo não tem. Quero desafiar alguma coisa que alguns de vocês já aceitaram o desafio e já fizeram. Procurar no Salmo 119, que é basicamente um salmo de adoração e louvor a Deus, por conta do que é a palavra de Deus. Queria desafiá-lo a procurar no Salmo 119 quais são as orações do salmista. Ele faz uma série de orações nesses salmos. Orações semelhantes a essa, mas não exatamente com esse texto. Senhor, me livra dos meus pensamentos e dos meus desejos pelaquilo que é mau.
Senhor, me dá vontade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me dá a capacidade de colocar em prática o que o Senhor diz. Senhor, me torna perseverante no caminho certo. Você vai encontrar algumas dezenas de orações do salmista. E perceba isso. O salmista está fazendo essas orações num contexto em que a palavra está impregnada da sua cabeça. Sua mente está renovada. Então faz sentido ele pedir para Deus o desejo, se livrar do desejo mal. Pedir para Deus o desejo de fazer o bem. Pedir para Deus a capacidade de fazer o que é certo. As mudanças da nossa vida não acontecem automaticamente. Elas precisam passar pelo processo estabelecido por Deus. Despojem-se, renovem-se, revistam-se. Esses são os princípios básicos. Você não pode pensar que na sua vida, mesmo que você tenha chegado a Cristo, você faz o que você quiser. Não, Deus quer reproduzir em você o caráter dele. Despoje-se, renove-se, revista-se. Nos nossos próximos encontros, nós vamos ver como é que isso acontece em termos práticos em diversas áreas da vida. Por enquanto, lembre-se, registre. Você identificou um pecado seu, você precisa trabalhar com ele dessa maneira. A decisão de se despojar dele, de se apropriar da palavra e mudar sua mentalidade sobre esse assunto, e de se revestir do padrão que Deus estabelece para nós, que é o seu caráter. Esse é o princípio. Não vai vir uma luz do alto. Não vai chegar um anjo ou o Espírito Santo com uma varinha e falar, está mudado. Não vai. O processo estabelecido por Deus é esse. Vamos colocá-lo em prática. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos, mais uma vez, de olharmos para a Tua Palavra, de crescermos na Tua Palavra. Senhor bondoso, tantas vezes não queremos mudar, tantas vezes não sabemos como mudar, tantas vezes mantemos o nosso coração marcado pela sedução e pelo engano do pecado. Ó Pai, desperta Teu povo aqui, sacode seus corações, para que entendamos e caminhamos ao Teu modo, à Tua maneira, por um processo de mudança de vida, conforme está estabelecido na Tua Palavra. Ó Pai Celestial, precisamos de Ti. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.